Eu já vou cumprimentar em nome da Escola do Legislativo, da Câmara Municipal de Divinópolis, doutora Ellen, que está conosco mais uma vez, é nossa parceira no Direito na Escola, que está aí um sucesso. Nós estamos já publicando as aulas no nosso canal no YouTube, está muito bacana o conteúdo. E nós temos esse curso, né, o curso ECA 31 anos, é uma parceria entre a Escola do Legislativo e o Grupo de Apoio à Adoção Oicomene, que é o nosso parceiro Anderson, que é o diretor do grupo. Nós tivemos aí ontem um problema, todo mundo já sabe, problema com relação à rede de internet na Câmara Municipal. Primeiro, pessoal, eu acho que a imagem da doutora Ellen teve um probleminha ali de novo. Enquanto eu vou esperando retornar, eu vou cumprimentando vocês, pessoal. Então, olha, vocês que estão aí no chat já, vai dando boa tarde, falando qual que é a expectativa para hoje. E se vocês estão participando também do fórum, nós temos atividades no fórum muito interessantes para interação de vocês. Às vezes o pessoal interage aqui no chat, é bem bacana, mas a gente gosta também de ver essa interação no fórum. No fórum fica bem, bem legal. Lucrécia está conosco em nome do Grupo de Apoio à Adoção. Samuel, a internet está um pouco instável. Eu não sei se você falou alguma coisa comigo. Não, eu estava só cumprimentando o pessoal, doutora Ellen. Eu vi que caiu o seu sinal, aí eu continuei conversando com o pessoal e a Lucrécia entrou, acho que ela entrou pelo Grupo de Apoio à Adoção Oicomene. Lucrécia, liga seu microfone, porque ele está desligado, para a gente poder te ouvir. Agora sim. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Sou Lucrécia Gontijo, estou aqui para representar o Oicomene. Mas a minha internet está horrível, gente. Eu ia falar isso agora, parece que todos estamos, né, hoje dependentes da internet e ela está bem estável. Vocês conseguiram me ouvir bem agora? Agora estamos ouvindo, perfeito. Pois é, aqui também nós estamos com instabilidade. O material dos meus slides, Samuel, está com você? Você disponibiliza aí no grupo? Sim, e eu já vou colocar aqui já vou fazer o compartilhamento aqui para o pessoal, para eles já verem a tela. O slide aqui no Teams, doutora Ellen, ele demora um pouquinho, então às vezes você vai pedir para eu passar, vai dar um atraso assim de uns 5 segundos, até a pessoa conseguir visualizar. Sem problema. Então... Eu estou tentando configurar aqui, inclusive, a forma de exibição, como eu não tenho assim eu não tenho costume de mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui, né? Que aí eu vejo as pessoas, estão todo mundo aí, boa tarde a todos, eu vi que tem bastante gente na sala. Tudo bem, Lucrécia? Bem. Tudo bem, boa tarde a todos que estão aí, né? Além do Samuel. E vocês me perdoem essa questão de internet. Vamos tentar aí dar o nosso recado, viu, Samuel? Não, vamos conseguir, vai ser excelente. Então tá bom. O tema que ficou para mim foi falar sobre a segurança e violência na internet e os crimes virtuais e o abandono digital. Eu tentei fazer aí um paradoxo com o ECA, tendo em vista que o objetivo desse webinário, né, pessoal, é o Estatuto da Criança e Adolescente, que tem aí 31 anos, né? Motivo aí, talvez não de comemoração, mas a gente tem que entender, né, que o Estatuto, ele veio exatamente para regular aí os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. Samuel, eu estou aparecendo em duas telas. O que será que eu ouvi? Não estou te ouvindo. Aqui para a gente tá ok, tá certinho. É porque como a gente está fazendo a apresentação, você vai ter essa imagem dupla mesmo, não se preocupe. Ok. Ok. Então, você pode passar aí para o próximo e a gente vai conversando aí.
Como eu estava falando com vocês, pessoal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, fazendo aí 31 anos, né? Ele veio como uma medida protetiva mesmo do Estado, né? Não só do Estado, mas impondo a todos nós, né, esse dever, né? O dever de cuidado. Porque se a Constituição Federal Brasileira estabeleceu os direitos e as garantias fundamentais a todos os brasileiros, né? Independente de raça, credo, sexo, o ECA ele estabeleceu esses direitos para as nossas crianças, né, e adolescentes, né. Um dos objetivos, né, que a gente viu com o Estatuto foi a implementação de políticas públicas positivas nesse sentido. Por que a gente fala política pública positiva? Porque a realidade, infelizmente, né, das políticas públicas até hoje, mesmo com 31 anos do ECA, é uma falta de inclusão, né, das crianças e dos adolescentes em muitos projetos, né, que visam aí a desenvolver tecnologia, estudo, e ainda vemos muita criança passando fome, muita criança na rua, né, sem o apoio do Estado, sem o apoio da família. Então, o objetivo é melhorar e muito. Aí as pessoas falam assim, mas o Estado, com o dever, ele não presta assistência devida. Mas nós não temos que pensar que não é só o Estado, né? Nós, brasileiros, também temos a nossa parcela de responsabilidade pelas crianças e adolescentes. Quando a gente vê, né, grupos de sociedade civil organizadas, no sentido de defender as nossas crianças e promover a inclusão, tem que ser comemorado, difundido principalmente, para que a gente busque aí mais adeptos nessa construção de uma sociedade mais justa, né, e com a participação de todos. Mas, fazendo esse paradoxo aí com o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos aí o direito à proteção e à privacidade, né? É o próximo slide. E eu comecei aí com uma frase de impacto. Pais, mães responsáveis, tenham bom senso. O que é isso aí? Não é só o ECA, né, gente, que estabeleceu a proteção e a privacidade como a preservação das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Essa preservação da imagem, ela é uma forma de efetivação do respeito ao público infanto-juvenil. Dentre essas medidas que o ECA propõe para assegurar os direitos da criança, na hora que ele fala dos princípios, ele coloca aí o da privacidade. Como a gente vai falar sobre internet, sobre crimes virtuais, sobre segurança digital, abandono digital, eu quero citar principalmente esse direito à proteção e à privacidade. Hoje, todo mundo, né, participa da internet de alguma forma, seja através de uma rede social, seja através de alguma questão, LinkedIn, hoje, inclusive, lives, né? Vou falar aí dessa plataforma, do Teams, do Zoom, do Google Meet. Hoje, quem não tem um acesso a um mínimo que seja de internet, né? Dessas plataformas e aplicativos que temos inúmeros aí e que se implementaram mais ainda com a pandemia, porque a pandemia estabeleceu o distanciamento social e nós partimos para esse caminho virtual que passou a nos unir de forma, né, de distanciamento, mas unindo a gente aqui através da internet. E aí as pessoas falam, mas a internet é muito boa, nós não podemos ficar sem internet. Mas vamos lá. Quando eu falo nesse contexto de proteção e privacidade, eu lembro de uma questão. Não sei se vocês já viram, certamente vocês já perceberam. Quando
você entra numa rede social hoje, você vai ver sempre lá fotos de crianças, fotos de bebês, perfis de crianças, perfis de bebê. Inclusive, tem perfil de criança e de bebê que ainda nem nasceu, né? Tá lá na barriga da mamãe e já tem um perfil no Instagram ou no Facebook com o intuito de divulgar a criança. E o que é o alerta que a gente faz quando a gente vai lá no ECA e vê essa questão da proteção, né? E a essa preservação da imagem, a gente lembra que a internet, ela tem aí um contexto de imprevisibilidade muito grande. E nessa imprevisibilidade, você coloca aí a criança e o adolescente em uma situação de risco. Às vezes você publica uma foto do seu filho achando que ela está bonita, que ela está maravilhosa, né? E pode surgir aí um comentário de alguém e que esse comentário para a criança seja constrangedor. E a partir disso aí, eles podem sofrer inúmeras questões associadas a uma simples foto e a uma simples divulgação. Eu não estou fazendo aqui apologia, tá, gente? Para quem publica fotos, vídeos e tem perfis, né, dos seus filhos em redes sociais, não. O que eu estou fazendo um alerta é simplesmente por quando se fala em proteção e privacidade e preservação da imagem, nós temos que lembrar que essa exposição, ela pode gerar aí para a criança, para o adolescente, até mesmo um bullying. Você pode passar aí, Samuel, o slide. O que acontece quando a gente vai falar sobre o cyberbullying? Pessoas hoje falam assim, cyberbullying está na moda. Mas, gente, cyberbullying não está na moda. O cyberbullying, ele simplesmente a modalidade virtual do bullying. Por quê? Porque ele é praticado com as tecnologias que foram implementadas pelo avanço digital, né? Tecnologia de celular, de câmera fotográfica e principalmente os ambientes como as redes sociais. Esses ambientes, eles servem para produzir, veicular e disseminar conteúdos de insulto, humilhação, violência psicológica e intimidação. Quando a gente fala em bullying, a gente vai lembrar sempre, né, daquelas crianças na escola, um mais mirradinho, um outro mais fortinho, tem sempre o sabichão, tem sempre o fortão. Isso é simplesmente aquele sabichão, aquele fortão, que vai para a internet para praticar o bullying, só que de forma virtual. O objetivo é o mesmo: agredir, perseguir, ridicularizar, assediar. E muitas vezes as pessoas ao redor da criança e do adolescente, eles não percebem que isso está acontecendo, porque às vezes parte pelo pressuposto de que é uma brincadeira, né? Aquele colega falou alguma coisa brincando. Mas esse tipo de conduta, ele tem ali um agravamento na vida da criança e do adolescente, principalmente porque na fase de desenvolvimento, as condições sociais, psicológicas ainda não foram estabelecidas, principalmente o desenvolvimento emocional. E nesse contexto, ele pode se sentir, além de intimidado, isso pode provocar nele uma reação de medo. Por quê? Porque enquanto o bullying estava lá, né, presencial, e às vezes alguém via, socorria, na internet é diferente. O cyberbullying, muitas vezes, não é percebido, nem por pai, nem por mãe, nem por responsável. Ele é simplesmente sentido pela criança e pelo adolescente. Andando mais um pouquinho aí sobre o cyberbullying, ele é uma forma de assédio digital. Como eu falei com vocês, as vítimas, as crianças e os adolescentes,
né? Como eles ainda não têm o desenvolvimento emocional, físico, né, e mental em seu ápice, né, ele está em fase de crescimento, ele pode sentir aí de diversas maneiras, né? De uma simples chateação ou constrangimento, a mesmo a um envergonhamento e a perda do interesse pelas coisas, né? Que a pessoa gosta. Isso é tão sério, mas tão sério, que a partir do momento que isso é publicizado na internet, né? Porque esse cyberbullying, ele não tem muito sentido se ele não for sentido por outras pessoas. Não adianta nada, né? O cara lá que faz o bullying escrever alguma coisa para a vítima dele, se isso não for presenciado, nem que seja virtualmente, por outras pessoas. Por quê? Porque o objetivo dele é constranger e ridicularizar aquela pessoa. E hoje, como o mundo virtual, o mundo digital, né, é muito importante você ser o cara nas redes sociais. Aquela pessoa que se sente diminuída, ela não vai ter força para cortar esse assédio digital. E cada dia mais ela vai ficando cada dia menos. Eu vou ter que perguntar aí, tá todo mundo ouvindo direito? Como é que tá aí, Samuel? Sim, estamos ouvindo sim. Tá sim? Então tá ok. Porque eu falo muito, viu, gente? Mas vocês podem me interromper se for preciso. Que eu vou seguindo aqui, até mesmo para no final a gente poder conversar, né? Se alguém quiser trocar alguma ideia. Não, e a gente já pede o pessoal para ir mandando os comentários. Quem quiser falar, vai levantando a mão também, tem a opção de erguer a mão para poder se manifestar. E no final a gente chama vocês para participarem com a gente, para falarem, para aparecerem a carinha aí na nossa Então, Samuel, e você me chama qualquer coisa aqui, tá? Tá, olha. Eu citei aí no meu slide, né, esses exemplos, né, desse cyberbullying, que é a exposição de fotografias e montagens constrangedoras, críticas à aparência física, né? Se o menino é muito gordinho, né, ele vai criticar pelo fato aí do excesso de peso. Se a criança é muito magrinha, mirradinha, a crítica vai ser nesse sentido. Então, os pais, os responsáveis, têm sempre que prestar atenção quando aquela criança, aquele adolescente que está ali, né, no meio de uma rede social, e às vezes ele vai sendo constrangido, até perder o interesse. É essa hora que tem que despertar a atenção dos pais. Espera aí, meu filho todo dia entrava na internet, todo dia interagia, e de repente ele para com tudo. É uma forma de alerta, né? Alguma coisa está acontecendo. No outro slide, pode passar aí o próximo slide, Samuel. No outro slide, quando eu falo do assédio digital, né, que o cyberbullying é o assédio digital, eu defini aí o que é o cyberbullying, né? Aquele valentão que eu falei para você. O valentão da escola, ele foi para a internet e ele agora é um valentão cibernético, né? E eles criam, inclusive, gente, até perfis falsos, né? Eles criam, né, por exemplo, o José, ele cria um perfil com o nome de Maria, simplesmente com o objetivo de assediar outras pessoas. Por quê? Como eu disse, às vezes aquele menino, né, aquela criança que está acima do peso, ele sempre vai ver aquilo ali com a insegurança da vida dela, né? A insegurança daquela criança, aquela vulnerabilidade da vítima é que vai ser responsável aí para que aquele valentão cibernético ache um espaço para poder humilhá-las e atacá-las psicologicamente. Isso é muito sério, né, pessoal? Além de ser muito sério, é triste. Por quê? Porque tem, principalmente se for aí uma criança que é mais, como diz, introvertida, ela não vai expressar isso, né? Os pais, os responsáveis, não irão ver que isso está acontecendo.
Então, é muito importante não só o diálogo, como também sempre estar de olho com o que está acontecendo com seu filho, com sua filha, nas redes sociais, no WhatsApp, na internet, sempre ver o que está acontecendo. Porque, às vezes, o olhar, né, materno, o olhar parental, esse olhar ele vai se difundir para entender que está acontecendo alguma coisa. E aí vamos partir para o próximo slide, que além do cyberbullying, tem também o cyberstalking. São expressões assim, né, gente? Expressões inglesas. Eu até defini aí tanto o cyberbullying como o cyberstalking, né? Que o cyberstalking, inclusive, ele foi criado pela palavra stalking, né? Que significa aí, no inglês mesmo, a perseguição, ameaças contra uma pessoa de modo repetitivo. Esse cyberstalking, muita gente entende que ele é praticamente um cyberbullying. A diferença é que o cyberbullying, né, aquele valentão cibernético, ele vai minando a pessoa aos poucos com críticas e com humilhações acerca das características daquela pessoa. O cyberstalking, não. O cyberstalking é o seguinte, aquele indivíduo que fica, vou usar uma expressão popular, aquele indivíduo que fica na moita, que tem simplesmente o objetivo de ficar espionando e perseguindo o indivíduo. Já é uma forma mais direta de perseguição virtual, né? Vamos supor que a criança ou adolescente tem um desafeto lá na escola e esse desafeto passa aí virtualmente perseguir. O objetivo desse stalker é se mostrar presente. Tipo assim, você não está me vendo, mas eu estou aqui. E também vai causando intimidação, vai causando aquele sentimento de ameaça nas vítimas. Por quê? Porque o objetivo desse perseguidor é mostrar para ele o seguinte: eu sou melhor do que você não vai conseguir me vencer. São coisas, né, pessoal, que a gente fala assim, em termos adultos, a gente fala nisso aí e as pessoas, isso não existe. Claro que existe, né? Eu ainda citei um exemplo aí no slide, que essa palavra de stalker e stalking, ela ficou muito famosa, né? Na época da morte da princesa Diana, em 1997. Por quê? Porque esse termo surgiu quando as pessoas ficavam o tempo todo atrás das celebridades, né? Não existia a internet, então eram fotos, né? Matérias jornalísticas que expunham aí as pessoas. Então, esse termo deriva dessa época aí. Mas vamos lá. Você falou sobre o cyberbullying, você falou sobre o cyberstalking e explicou o que é cada um, mas não falou o principal, que eu acho que para nós é muito importante, não só saber, né? Eu na área do direito, como todas as pessoas, né, famílias, eu acho que isso tem que ser divulgado. No próximo slide, viu, Samuel? Pode colocar aí. A gente fala sobre a criminalização e a penalização. Nossa, mas isso é crime, Eli? Sim. Tanto o cyberbullying como o cyberstalking são crimes tipificados pelo Código Penal brasileiro. Aí, mas eles vão falar, mas eu nunca vi esse termo no Código Penal brasileiro. E aí eu vou contar para vocês como que a gente chega nessa criminalização e nessa penalização. O cyberbullying, ele é considerado um crime contra a honra, praticado no meio virtual. E lá no Código Penal, como não existe esse termo específico, ele classifica em 3 tipos: calúnia, injúria ou difamação. Na hora que eu falei que o cyberbullying é uma forma de humilhação, né, uma forma de intimidação, ela cai aí, ó. Ele cai aí nesses termos: calúnia, injúria ou difamação. Por quê? Porque o objetivo daquela pessoa que pratica o bullying é injuriar, caluniar e
difamar uma pessoa. Então, ele vai ser enquadrado nesse tipo de crime do Código Penal, que aí eu coloquei para vocês o artigo 138, 139 e 140. O que acontece também com a prática do cyberbullying? Às vezes, as pessoas não conseguem enquadrar nesse tipo de calúnia, de injúria ou difamação, mas ele enquadra aí em mais outros 2 tipos penais, que é o constrangimento ilegal e a ameaça. Porque isso aí não vai diretamente no psicológico da pessoa. A pessoa que está sofrendo bullying, ela não se sente constrangida, ela não se sente ameaçada. Então, o Código Penal, nesses 2 outros artigos, constrangimento ilegal e a ameaça, também pode ser usado para criminalizar e penalizar o cyberbullying. No artigo 307 do Código Penal, ele ainda fala sobre a falsa identidade. Lembra que eu falei com vocês aí no princípio, né, que o objetivo não só do cara que pratica o bullying e o stalker, eles criam perfis falsos. A partir do momento que a gente consegue tipificar essa conduta aí, a gente já passa também a tentar identificar os agressores. No meio virtual, já existe formas da gente saber aí fazer chamado crime de nomeação à autoria. Por quê? Geralmente as pessoas que praticam isso, elas usam de falsa identidade, aquele perfil fake, né, que o pessoal fala, e-mails falsos, né, às vezes números de celulares falsos, com o objetivo, né, de difamar, injuriar pessoas pelo WhatsApp, em grupos. E se você consegue fazer a denúncia e a gente consegue entrar com um processo criminal para localizar, né, essa falsa identidade, a pessoa, além de responder criminalmente por esses tipos penais que eu citei, ele ainda vai responder com mais um, que é a falsa identidade criada especificamente para prejudicar alguém, obter alguma vantagem, alguma coisa nesse sentido. Muitas pessoas perguntam se é possível fazer essa identificação. É sim, viu, gente? É muito possível fazer a identificação. Hoje em dia existem tipos de perícias forenses que atuam somente no meio virtual, exatamente para poder rastrear essas contas fakes, né? Esses perfis falsos, para que extraia o responsável e ele seja penalizado. E a penalização, ela não fica no campo só da área criminal, não. Essa penalização, ela também vai na área civil. Vamos supor que essa pessoa que foi exposta a uma situação vexatória, se isso gerou para ela questões materiais, não só com tratamento psicológico, né? Às vezes causou um acidente por culpa exclusiva daquela vítima, né? Que o chantageava, ou a exposição dela foi tão grave, que gerou uma repercussão que a pessoa passou a se sentir mal com isso. Então, se isso tudo for comprovado, além de você fazer a denúncia na área criminal, você também pode requerer desse agressor uma indenização na área civil. Essa indenização, ela pode ser tanto moral como material, né? Uma indenização por dano material é aquilo que a pessoa teve que gastar para poder se recuperar psicologicamente, emocionalmente ou até fisicamente, se houve aí uma agressão oriunda dessas perseguições. E vamos seguindo aí para o próximo slide, como nós falamos do cyberstalking, o cyberstalking, ele está previsto diretamente agora no Código Penal. Diferente do cyberbullying, né, que a gente
localiza ele naqueles tipos penais que eu citei, né? Injúria, calúnia, difamação. O cyberstalking, ele, a partir de 2021, foi publicada a Lei 14.132, que passou a vigorar no dia 1º de abril desse ano. Essa lei incluiu a esse artigo 147 do Código Penal, que é um artigo de ameaça, ele incluiu aí essa questão do stalking, tanto que ele definiu, tá lá, artigo 147A do Código Penal, perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando a integridade física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Eu vou destacar aqui que o cyberstalking também é uma forma de contravenção penal, tá, gente? Porque lá na Lei de Contravenções Penais, no artigo 65, é previsto aí pena para perturbação da paz e da tranquilidade da pessoa. Então, nós temos aí duas formas de criminalização. Se você, se sente aí perseguido reiteradamente, se sente ameaçado por esse tipo de perseguição, você tem aí o artigo 147A. E se dessa perseguição a pessoa tira a sua paz, a sua tranquilidade, você também pode mover essa representação tendo em vista a Lei de Contravenções Penais. Olha que interessante quando a gente fala nessa lei do stalking, porque as pessoas pensam assim, eu falo, gente, mas isso não é absurdo? Você deixar de viver a sua vida porque uma pessoa está te perseguindo virtualmente? Aí a gente volta lá também no cyberbullying. Por quê? Essas formas que as pessoas usam para atacar as outras, elas têm o objetivo atacar tanto o psicológico da pessoa que ela não consegue sair dessa forma de ameaça sem que isso altere toda a vida dela, né? Por exemplo, para mim, para o Samuel, talvez para muitos de vocês, você não consegue imaginar, nossa, eu vou deixar de sair de casa, deixar de trabalhar por causa de uma pessoa, isso não tem cabimento nenhum. Mas vamos lá pensar numa criança introvertida, que é ridicularizada pelo outro, que está sempre aí mandando vídeos, mandando ameaças. Você acha que ela vai querer sair de casa? Por exemplo, um ambiente escolar, onde eles ficam mais expostos. Eles não vão querer sair. Eles não vão querer fazer as coisas que eles têm costume de fazer. E aí, novamente, eu venho no alerta que eu falei lá. Vamos prestar atenção no comportamento dos filhos, ou do sobrinho, ou de um parente, às vezes até um amigo, uma criança, um adolescente que você convive, e que de uma hora para outra, o comportamento dela mudou, sem que as pessoas vejam, o que eu falo, veja, seja aparente, a pessoa teve um acidente, e aí ela ficou triste, ou alguém da família morreu. É claro que você sabe que o motivo daquela tristeza ou foi por a perda de um ente querido, ou porque aconteceu um acidente, ou às vezes deixou de fazer aquilo que ela queria. A partir do momento que vocês não veem nada aparente com relação ao dia a dia, ao cotidiano dessa criança, desse adolescente, é a hora do sininho tocar. O alerta, está acontecendo alguma coisa. Então, se você não vê isso, a olho nu, você tem que começar a procurar. E aí nós vamos falar sobre esse começar a procurar mais na frente, porque essa aí já é uma questão que muita gente questiona se realmente tem que fazer isso ou não. E nós vamos falar mais na frente. Eu vou finalizar aqui sobre esses casos de cyberbullying, cyberstalking. Eu fiz aí nos meus slides, o Samuel pode passar,
Alguns apontamentos, tá, pessoal? Que eu, inclusive, libero, se alguém quiser ter cópia disso aí, viu? Fique à vontade, peçam ao Samuel aí, pode passar para vocês. O que fazer em casos de cyberbullying e cyberstalking? E aí eu vou começar com a regra número 1, porque nós estamos falando, né, no meio virtual, nós não estamos falando da internet. Então, o que você tem que ter na primeira coisa quando você fala em provas, né? Porque a gente tem que ter provas para poder abrir tanto uma representação criminal, como também para poder apurar, né, um perfil fake. Primeira coisa que você tem que fazer é armazenar essas provas eletrônicas. Se for através de e-mail, você tem que guardar os e-mails originais. Se for através de mensagem, guardar as mensagens, né? Não só de aplicativos de redes, como foto, como áudio, como publicação, tudo. Não se pode apagar o conteúdo ofensivo. Por quê? Porque como é que você vai provar? Nesse número 2 aí, ó, a gente sempre tivemos aí essa orientação, né? Para quem lida aí no direito no dia a dia, a gente sempre usou essa orientação. Vai arquivar as capturas dessa tela, né? O famoso print. Você tira o print aí da tela da internet, você tira o print aí da tela do seu celular, as mídias que você receber de áudio, vídeos e fotos, se tiver como armazenar, né? O pessoal nem usa mais CD, nem pendrive, mas se tiver como armazenar, esse é o ideal. Por quê? Tem muitos juízes que não aceitam esses prints como prova. E por que isso acontece? O mundo tecnológico, o mundo digital, o mundo virtual, ele pode ser copiado, ele pode ser alterado. Existem muitas pessoas que falsificam até mesmo um print para poder usar como prova. Aí você fala, mas então a gente nunca vai poder usar essas provas eletrônicas, essas capturas de telas, às vezes um pendrive, um CD. Não, vocês podem usar sim e devem. É a forma que vocês têm de armazenamento seguro. Como que você vai fazer para que você traduza essas provas que está com você? Nós temos aí uma questão que hoje em dia é muito usada, que com essas provas, né, em mãos originais, você pode ir no cartório de notas e fazer uma ata notarial. Essa ata notarial é uma espécie de certidão, né? Todo mundo sabe que o tabelião, né, o escrivão do cartório, ele tem fé pública. E como ele tem fé pública, ele pode pegar lá, ó, aquele celular que você viu, vamos supor que a prova que você precisa, ela está no site. O que você vai fazer? Você vai abrir o celular na frente do tabelião, vai digitar aí, né, o endereço eletrônico, mostrar para ele com o seu celular. Mas o ideal é que seja com o celular do tabelião ou até mesmo com o computador que ele tiver lá. Para quê? Para que ele fale assim, o fulano de tal, tabelião de notas do cartório tal, atendi essa pessoa e ela me apresentou o seguinte vídeo contando o seguinte conteúdo, no qual eu localizei o endereço eletrônico http www. Você aí tem uma prova para um processo. Aí eles viram para mim e falam assim, doutora, mas a ata notarial é muito caro. Realmente, gente, hoje em dia também, até para se fazer uma ata notarial é complicado. Mas então vamos caminhando aí, né? Para o próximo slide, eu até coloquei aqui que o item 4, e que é importante para todos, em todos os casos, procurar ajuda. Porque isso que eu falei para vocês, de armazenamento eletrônico, fazer atas notariais, né, gravações, salvar essas provas, isso, para mim, que sou do direito, é uma coisa
normal, né? De eu fazer uma consultoria, de eu explicar ao cliente como agir, mas muitas pessoas não sabem. Então, a partir do momento que as pessoas ficam sabendo que podem fazer isso, e elas estão passando por esse tipo de situação, mesmo que ela não tenha condição de contratar um advogado particular, se ela já tiver essas provas em mãos, ela pode procurar, inclusive, a Defensoria Pública. Por quê? Um profissional do direito, ele vai avaliar, vai verificar a necessidade de medidas judiciais ou extrajudiciais que aquele caso requer. Por exemplo, às vezes você tem aí uma forma de divulgação de conteúdo na internet ofensivo, que você pensa assim, mas eu não vou entrar num processo que eu nem sei quem é, eu não tenho dinheiro para gastar, para abrir um processo contra um site na internet que está divulgando esses conteúdos que me ofendem, mas eu não sei quem é. Mas vocês têm que lembrar uma coisa, inclusive em redes sociais. Todas essas redes sociais, aplicativos, WhatsApp, até mesmo o YouTube, todos eles têm configurações de privacidade e todos eles podem ser notificados extrajudicialmente. Mesmo que essa notificação não saia aí do advogado, né, que a pessoa vem aqui, doutor, quero que você notifique aquele site, porque ele publicou isso mesmo, não sei o que, tal, ou aquela pessoa, tal. Primeira coisa que você vai fazer, antes de tudo isso, primeiro você armazena suas provas. Depois de armazenadas as provas, você vai fazer uma denúncia naquele aplicativo, seja o Instagram, seja o Facebook, seja o Twitter, seja o YouTube, aonde for, todos os aplicativos de redes sociais, sem exceção, existem essas configurações em que você faz denúncias. O WhatsApp também. O WhatsApp não tem lá aquela função de bloqueio de números. Se você quiser pegar aquele número que você pretende bloquear e relatar o abuso ao aplicativo, você pode fazer. O aplicativo, ele vai apurar o fato, né? Vamos dar um exemplo aí do Facebook. Se você postou lá um conteúdo ofensivo, ou alguém chegou lá no seu perfil, falou mal de você, te xingou, te fez ameaças, você foi, fez a denúncia para o Facebook, porque lá tem nas configurações a denúncia, ele vai apurar. Certamente vocês já ouviram falar aí que a pessoa foi suspensa ou foi bloqueada no aplicativo por denúncia. Se for uma denúncia falsa, a pessoa vai voltar, tá, gente? Mas se for uma denúncia verdadeira e uma denúncia com conteúdo ofensivo, de cunho sexual, principalmente contra menores, primeira coisa que o aplicativo vai fazer é suspender, né? Ou bloquear ou banir essa pessoa. Se o caso for muito sério, além disso, né, de banir a pessoa, eles podem, inclusive, reportar às autoridades policiais. Isso é muito raro? Mas pode acontecer, principalmente em casos de pedofilia. Já o ofendido, além dele fazer esse tipo de denúncia e armazenar as provas, se ele não quiser procurar um advogado para entrar com ação, a primeira coisa que ele vai fazer depois disso aí é registrar um boletim de ocorrência. Existem muitas cidades que possuem delegacias especializadas em crimes eletrônicos, crimes virtuais. Aqui na nossa cidade, em Divinópolis, não existe, mas existe a nossa delegacia civil, né? Que ela, inclusive, não vai se abster de fazer e registrar um boletim de ocorrência. Eu citei um exemplo aqui, por exemplo, de você fazer uma denúncia na delegacia e lá dentro do computador, você pode solicitar ao escrivão, né, lá da polícia, que também tem fé pública, que elabore uma certidão com essas provas que você tem, né? Por exemplo, a Ellen chegou aqui na delegacia, me mostrou lá que no aplicativo do Facebook
o perfil de José Maria estava criticando, xingando, ameaçando o perfil da Maria José. Eu vi isso no endereço eletrônico, vai lá, http, www, ou se for através de um link, o URL desse link. Então, são formas que as pessoas podem fazer, não só como proteção, mas principalmente com o objetivo de penalização, né, desses agressores virtuais, né, esses valentões virtuais. Vamos seguindo aí, né? Pode passar o próximo slide aí, Samuel. Acabou que eu mudei a ordem, né? O item 6 aí fala sobre a denúncia a essas próprias páginas onde estão os conteúdos da agressão. Aquilo que eu falei com vocês. Notificar o prestador do serviço do conteúdo para que remova, né, aquele conteúdo ilegal, ofensivo, né? Por quê? Para que seja preservado as provas da materialidade e os indícios de autoria do crime. Hoje é muito difícil, até mesmo quando não há casos de uma delegacia especializada em crimes virtuais, como eu falei com vocês, às vezes as pessoas não conseguem fazer o rastreamento dessa prova que ela tem para que ela consiga aí a prova da materialidade e a autoria do crime. Por quê? Porque quando a gente fala em penalização, né, principalmente na área criminal, a gente tem que ter a autoria do crime definida, nós temos que ter a materialidade. É difícil fazer isso? Mas não é impossível. Quem não consegue aí um profissional de TI, né, que vá no seu computador e faça um rastreamento para que ele consiga localizar de onde veio, né, de onde saiu aquele servidor. Doutora, mas isso é muito difícil. Mas se você tem aí um indício e você tem uma pessoa que começou a fazer esse rastreamento, isso aí vai ser colocado nesse processo criminal ou processo civil. Para quê? Para que o juiz, que tem esse poder aí de polícia, né? Vamos supor que o delegado abriu um inquérito, ele tem condições de determinar aquele site para que mande para ele, né? Quem é o dono daquela página, quem postou aquele conteúdo. Tudo isso é possível hoje de localização. Quando as pessoas falam que a internet é terra de ninguém, é terra sem lei, não é assim não, pessoal. Já deixou de ser assim há muito tempo. Por quê? Porque da mesma forma que os criminosos vão caminhando aí digitalmente, as pessoas de bem também vão caminhar no sentido como diz, reprimir essas agressões. Como que a gente vai fazer isso? É dessa forma, principalmente, que eu falei com vocês. Se você não armazenar suas provas, se você não denunciar as páginas onde estão sendo propagadas isso, se você não entrar com uma ação criminal, seja de que natureza, você não vai ter nem probabilidade de que essas pessoas sejam penalizadas. Muita gente pensa assim, eu vou fazer isso não vai dar em nada. Mas se nós não começarmos a fazer, realmente nunca vai dar em nada. E aí, nesses últimos itens aí que eu passei, buscar o acompanhamento psicológico, né, para a pessoa, para a vítima, dependendo do estado como ela se encontra, é muito importante, tá, pessoal? E outra coisa, nunca revidar as agressões. Aí tem gente que até torce o nariz. Mas não é possível, então a pessoa está me agredindo, eu não vou responder. Pessoal, isso é muito sério. A gente não sabe quem está do outro lado. Às vezes, aquele perfil simples, né? De uma bonequinha, de um homenzinho, de uma casinha, por trás daquele perfil, se encontra um criminoso. Então, é muito importante não revidar, não só por esse caráter aí pedagógico de não saber quem está do outro lado,
Porque no seu revide, talvez você também cometa um crime. Já pararam para pensar isso? Se tudo que fazem com a gente, se a gente sair revidando, às vezes, né, a minha resposta pode ser desproporcional àquilo que foi feito comigo. Então, é um caso para se pensar. Tá bom? Tá todo mundo aí escutando direitinho? Perfeito, estamos ouvindo. De vez em quando tem que falar um oi, né, Samuel? Essa questão do remoto, né? A gente fica confuso sem saber o que está acontecendo e tudo, mas está tudo certinho. O pessoal está participando, já tem alguns comentários no chat. Então, daqui a pouquinho vai ser legal para a gente debater aqui junto. E teve um comentário de uma pessoa relatando que sofria umas situações de bullying. Pessoal, se você, quando era criança, sofreu alguma situação de bullying, comenta no chat. Claro, se você se sentir à vontade para isso, comenta no chat se aconteceu, como que foi, para a gente ver o tanto que isso é comum, situações de bullying. Acontecia comigo quando eu era criança e eu vou contar daqui a pouco, na hora que a gente começar o nosso bate-papo. E, Samuel, isso é tão interessante porque o cyberbullying, ele é o bullying. A diferença é que ele não é praticado presencialmente, ele é praticado na internet. Mas é a mesma coisa. Sim, muda só o meio, né? Só o meio. A situação permanece idêntica. Então tá bom. Vamos à próxima página aí, que a gente está quase finalizando. Eu volto lá, né, no princípio da palestra, quando eu falei sobre o paradoxo comum, né, o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente vem numa questão que é muito falada, mas pouco difundida, a educação digital. Por quê? Se nós vivemos num mundo em que a tendência é cada dia mais sermos digitais, né? Estarmos no mundo virtual, gente, porque isso aí é realidade. O mundo virtual é um caminho sem volta. Não há mais possibilidade de retroceder. O mundo virtual é um caminho sem volta. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Como profissional do direito, como advogada, as nossas audiências, né, principalmente no período pandêmico, e que vai continuar sendo assim, estão sendo virtuais, audiências virtuais, reuniões virtuais, despachos com o juiz de forma virtual. Essa é a nossa realidade, não há como retroceder, né? Existe aí também outros paradoxos, né? Que hoje o marketing digital, seja na área que for, seja na área do direito, seja no comércio, na prestação de serviços, o marketing digital também é um caminho sem volta, porque uma pessoa que não tem um perfil, né, digital, seja em rede social, seja em rede profissional, ela não existe no mundo. Chegam a categorizar assim. E eu não vou discordar, tá, pessoal? A maioria das pessoas, quando você se refere a fulana, você conhece fulana, tá, eu sigo ela no Instagram, eu tenho ela lá no Facebook. Por quê? Porque as pessoas hoje, se você não conhece presencialmente, você conhece através de um modo virtual. E quando a gente fala nessa educação digital, a gente fala, principalmente com esse olhar para as crianças e adolescentes, né, que é o foco da palestra, sobre essa superexposição. Eu coloquei aí nesse slide uma fala muito interessante num artigo do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, em que ele fala o seguinte: a superexposição às telas e ao mundo digital tem sido uma das consequências da pandemia do coronavírus. Cyberespaço, né? Que é a saída encontrada para todos dirimir a distância imposta pela quarentena, também gerou um terreno de novos conflitos e aumento de antigos perigos. Por exemplo, em um contexto de aulas online, que as crianças ficam praticamente o tempo todo na frente de computador, de celular, de tablets, elas estão aí, suscetíveis ao abandono digital, que é a nossa fala aqui, já caminhando para o final da palestra. E por que isso é tão importante a gente
comentar, falar e refletir. O próximo slide, né, eu volto a citar o ECA, porque o que o Estatuto da Criança e Adolescente faz? Ele replica os direitos fundamentais que estão lá na nossa Constituição brasileira, né? É dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, prioridade de direito à vida, saúde, alimentação, profissionalização, cultura, liberdade, etc. E colocá-los a salvo da negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O ECA, ele reitera o que a Constituição Federal falou na hora que ele cita lá: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, etc. Essas são as bases das nossas legislações, né? Principalmente a Constituição, que a nossa Constituição é a nossa lei maior, a Carta Magna, e que serviu de base para o ECA. E isso é tão interessante, pessoal, porque olha para você ver, a Constituição Federal nossa, ela é de 1988, e o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é de 1990, né? A Lei 8.069. Então, ela veio referendando aquilo que a Constituição Federal falou. Então, vamos partindo aí desse pressuposto e do alerta do IBDFAM e na obrigação aí, ó, porque eu citei aqui o ECA e a Constituição para demonstrar sobre, primeiro, a proteção das crianças e do adolescente, né, como dever do Estado e da sociedade e principalmente da parentalidade, e para chegar nesse ponto do abandono digital. Porque a partir do momento que você deu um celular para o seu filho tem uma conta num aplicativo, seja de rede social ou de jogos, né? Porque tem muita criança que não se interessa por rede social, mas ela tem um perfil aí de jogos eletrônicos online. A pessoa, né, quando está lá vivendo a sua vida, trabalhando, né, todo mundo aquela correria danada, muitas pessoas veem essa forma de interação digital para os filhos como uma forma de, o menino está ali no celular, graças a Deus, nosso sossego. Pessoal, isso é muito sério. A gente, às vezes, ri, né, e fala assim, é muito sério, e pensa, graças a Deus, o menino está ali mexendo no celular, está divertindo. Ele pode estar divertindo, você pode, sim, dar essa forma de interação para as crianças. Por quê? Porque, como eu falei, o mundo digital é um caminho sem volta. Sumiu aí? Sumiu, agora é retorno. Eu tinha entrado aqui para Voltou? Eu estava falando aí sobre essa proteção, né, do abandono digital, falei sobre a proteção da Constituição Federal. Deu para ouvir direitinho isso aí? E o que o ECA falou dessa proteção? O que caiu foi só os últimos 6, 7 segundinhos, foi bem pouquinho. Então tá bom. Então pode passar esse slide aí, Samuel, porque eu já parti aqui para falar sobre o abandono digital e seus impactos. E quando eu falei aqui, não sei se vocês pegaram, sobre o dever, né, dos pais de vigiar, muita gente torce o nariz, principalmente quando é adolescente, né? Mas meu pai me vigiar? E olha, gente, eu já tive uma filha adolescente, hoje ela é adulta, inclusive eu ia citar um exemplo, porque a minha filha é da época do MSN, não sei se vocês lembram disso aí, quem é mais velho vai lembrar, que uma das primeiras formas de interação na internet, né, que era o Orkut, depois criaram aí o MSN, que só tinha no computador, eu vigiava assim, sempre vigiei,
e tinha a senha, e eu só não podia saber, mas que eu exercia o meu papel, eu exercia. Eu não delegava isso para ninguém, não. Isso quer dizer que eu impedia ela de fazer alguma coisa? Não. Mas eu estava sabendo o que estava acontecendo na vida dela. Por quê? Porque quando você fala em abandono digital, né, eu classifiquei aí o abandono digital como a negligência dos pais com relação à segurança dos filhos no ambiente virtual. A partir do momento que você dá um celular ou a criança tem um computador na casa, né, que seja só dela, e você não sabe em que site que ela está entrando, com quem que ela está conversando, com quem que ela está interagindo na internet, vocês não têm condições de saber se eles, né, as crianças, os adolescentes, estão expostos ou não em alguma situação de risco. Porque às vezes a gente pensa que o filho da gente é extremamente... não, meu filho é muito inteligente, não, ele não cai em conversa fiada. Pode ser que não. Mas hoje, os criminosos digitais, eles estão, assim, anos-luz da nossa atenção. Eles estão, então, anos-luz na frente da inteligência das nossas crianças e adolescentes. Principalmente numa época em que o desenvolvimento emocional está mais aberto. Por que está mais aberto? Estão começando a ver o mundo, a enxergar as emoções. E às vezes eles não entendem as próprias emoções e às vezes também não entendem as atitudes dos adultos. Então, quando você tem um ambiente em que você dialoga com o seu filho, expõe para ele, se aparecer isso aqui na internet, você tem que ficar de olho, cuidado que você conversa. O adolescente, principalmente, ele se acha, né? Não, isso não acontece comigo, não. Mas lá, um belo dia, às vezes, a pessoa está lá na internet à toa, chateado com o mundo, com a nota na escola, queria fazer uma viagem, o pai não deixou, não deu dinheiro, sei lá o que foi. E aí, ele começa a interagir com um perfil fake. Aquele perfil do lado de lá, a partir do momento que ele começa uma conversa, automaticamente ele já vai interagindo com aquele adolescente, com aquela criança, e vai falar para ela exatamente o que ela quer ouvir. Esse é um perigo muito grande, porque isso, gente, não acontece de uma hora para a noite. Não. Aquele criminoso que está do lado de lá, ele começa com uma conversinha pequena, no outro dia ele conversa mais um pouco, aí no outro dia ele posta uma coisa que sabe que aquela criança ou adolescente gosta, aí ele começa aos poucos. Então, essa situação de risco é uma situação real, tá, gente? Não tem como. O pessoal está perguntando aí no chat se terminou a palestra. Por que caiu de novo? Não, né, gente? Então tá. Essa negligência... Caiu não, né? É porque eu vi aí uma mensagem. Essa negligência parental, gente, é aquilo que eu falei com vocês. Deixar o adolescente, né, e a criança solto na internet. Tem um artigo, né, que eu até cito lá como referência bibliográfica no final, em que esse termo de abandono digital, que foi feito por uma advogada, ela fala exatamente isso. Por que você deixa o seu filho abandonado à própria sorte na internet, se você não deixaria ele na rua solto? Não é verdade? Então, se ele está solto num ambiente virtual, você pode ter certeza que o ambiente virtual ele tem os mesmos riscos ou até piores que um ambiente de rua. Então, isso é muito importante. A educação digital como forma de orientar, né, seus filhos, seus conhecidos, seus parentes, as pessoas próximas e principalmente a quem vocês têm a responsabilidade a não serem vítimas nem de crimes,
nem de perseguições, e também, gente, falar aquilo que você não quer que faça com você, não faça com os outros, né? É igual o bullying. O cara não quer, né? O menino não quer ser chamado de gordinho, mas chama a menina de magrela. Olha aí o paradoxo. Então, essa educação digital é importante demais. Não faça com os outros o que você não quer que façam com você. E, ao mesmo tempo, pontuem com eles. Ó, tá vendo essa rede social aqui? Ela é joia demais. Ela é joia demais. Mas cuidado com quem você adiciona, meu filho. Né? E a gente também, vai lá, faz uma rede social, seja amigo do seu filho, né? Vai lá, comece a olhar aí quem são os amiguinhos dele. Você vê uma pessoa diferente, você pergunta para ele, fulano, quem que é essa pessoa? Ah, ele é amigo do amigo do amigo. Você conhece ela pessoalmente? Não. Ó, gente, pai e mãe tem intuição, viu? Minha filha sempre falou isso comigo. Quando eu não gostava de uma pessoa, eu podia saber. Uma coisa está errada. Então, a gente também tem que fazer esse monitoramento. Ah, mas eu não quero saber de rede social, eu não tenho paciência para perfis, eu não tenho paciência para nada, não sei o quê. Eu falei, então comece a conversar mais com seu filho. Passe todos os dias lá pelo quarto dele, converse com ele, né? O que ele anda fazendo? Ah, você tá em um jogo novo, você fez mais amigos. É o diálogo, né, gente? Não tem aí outra forma de não só monitorar, mas como explicar, fazer entender e apontar esses riscos. No outro slide, né, pode passar aí, Samuel, eu falo também do abandono digital e seus impactos, né? Quando eu falo desses criminosos virtuais, eu me refiro principalmente a essa violência sexual. Hoje em dia tem vários nomes, tá, gente? Eu não vou explicar isso um a um, porque senão fica muito cansativo. E eu não entrego o recado que eu vim dar. Mas no ambiente virtual existem diversas formas de violência. Hoje tem uns nomes aí diferentes, né? O grooming, o sexting, o abuso e a exploração sexual, além da pornografia infantil e a pedofilia. Por quê? Porque como as crianças e adolescentes estão na internet, são um alvo fácil, esses disfarces, né, que são os perfis falsos, eles colocam as crianças num ambiente que chama a atenção delas. Ninguém vai pegar um menino que gosta de música sertaneja e enfiar ele num grupo que gosta de rock. Ele vai pegar um menino que gosta de música sertaneja, que gosta de cavalo, e vai enfiar ele num grupo que gosta de cavalo. Então, são essas coisas, né, que os pais, os responsáveis, têm que ficar de olho. Aí, vamos para o outro item. Brincadeiras e jogos desafiadores. Olha que perigo que é isso aí. Desse perfil aí, né, desse ambiente pandêmico que a gente veio tratando desde 2020, que as crianças estão mais expostas e estão, né, online quase 24 horas, só quando não estão dormindo. Quem não gosta de rede social ou grupinhos, né, ou esse tipo de coisa, eles podem ser desafiados em brincadeiras, né, WhatsApp. As pessoas mandam um vídeo, né? Aqui, fulano, ó, o ciclano faz isso aqui, ele pula de uma ponte e sai lá do outro lado. Ué, gente, não é porque o fulano pulou de uma ponte que você vai pular também. Só que crianças e adolescentes são influenciáveis, são alvos fáceis. E às vezes você pode pensar assim, nossa, meu filho nunca vai cair nessa. Que é isso? Ele é muito esperto. Mas talvez esse mais esperto é aquele que se sente mais desafiado. E aí, porque ele é o considerado mais esperto, é aquele que vai lá e pula da ponte. Eu citei aí nessas brincadeiras, tem um site do Instituto Time Cuida 37, vocês podem procurar na internet. Eles têm vários alertas sobre esses
riscos de brincadeiras perigosas que circulam no mundo digital. Eu citei uma pesquisa aí de 2019, que em 5 anos, pelo menos 20 jovens morreram no Brasil tentando imitar desafios propostos em vídeos. E não é assim esse exemplo chulo lá de pular da ponte. Ah, não, eu vou subir aqui nessa parede, fulano subiu, eu também subo. Na hora que ele sobe naquela parede, porventura ele cair, ele pode quebrar uma costela, pode se arrebentar todo e às vezes bater com a cabeça, infelizmente, né, e até morrer. Então, esse aí também é um alerta de coisas que a gente tem que vigiar. Esse tipo de brincadeira, ele não é só colocado em redes sociais, não, tá, gente? Por quê? Na rede social, como tem esses canais de denúncia que os aplicativos têm, né, eles não costumam colocar isso abertamente. O que esse pessoal que difunde brincadeiras e jogos desafiadores fazem? Eles fazem grupos específicos, né? Grupos que não são abertos ao público em geral. Para quê? Para que lá naquele grupo eles passem a difundir, né, esse tipo de brincadeira, esse tipo de jogo. Então, fica muito mais difícil para rastrear. Por quê? Porque se você está lá vigiando a rede social do seu filho, seja no Facebook, seja no Instagram, você vai ver o que ele curte. Ele vai lá e ele vai abrir, né? Por exemplo, tem adolescente que você vai ver lá que, né, ele está curtindo só os outros, só pessoas. E tem outros adolescentes que curtem outras coisas, desafios radicais, né? E aí você começa a perceber qual que é o padrão de gosto do seu filho. Olha para você ver como que é importante, gente, nós sabermos isso. Porque o mundo digital sabe. O mundo digital sabe do que eu gosto, o que eu leio, quais os sites que eu entro, o que eu compro e para onde eu viajo. O mundo digital sabe. Então, o mundo digital sabe as preferências dos seus filhos. Sabe o que ele curte e o que ele procura, né? É os chamados cookies que rastreiam a vida de todos nós, rastreiam a vida do seu filho. E o criminoso que está lá procurando a internet como forma de praticar crimes, aliciar menores, ele também sabe. Por quê? Porque ele está de olho. Então, o que nós temos que fazer? Ficar de olho também. Vamos passar para esse slide agora, que é o último aí do impacto do abandono digital, é o vício tecnológico, né, gente? O uso excessivo da internet. Quando a internet se transforma em dependência. Tem gente que, se não pegar o celular todo dia e não entrar nas redes, não conversar, não postar vídeo, fica doente. Essa é a vida da gente. E aí eu falo para mim também, gente, como que a gente tem que se educar e nós somos espelho dos nossos filhos, não adianta. Se eu tenho um perfil na rede social, hoje, eu tenho ele desde lá da época do perfil do Orkut, minha filha também tem. Os filhos da gente se espelham em nós. E aí você vai falar assim, nossa, mas eu sempre fui politicamente correto. Será que a gente foi politicamente correto a vida toda? Vamos fazer uma reflexão na gente também. E entender aonde que a gente falha. Por quê? A partir do momento que a gente consegue identificar onde a gente está falhando, a gente começa a minimizar aí esse prejuízo do reflexo do espelho. O que eu estou refletindo lá para o meu filho, que está me olhando. Não só na minha vida cotidiana, mas como ele está olhando também o meu perfil na rede social. Ele está olhando se eu fico o dia inteiro no WhatsApp, ele está olhando se eu fico o dia inteiro no Instagram, se eu posto coisa todo dia, se eu faço vídeo disso, vídeo daquilo. Gente, a internet é um caminho sem volta. E nós somos aquilo que os nossos filhos também estão vendo. Da mesma forma que eu tenho obrigação moral, legal, de vigiar, né, e dar instruções e educar meu filho digitalmente, eu também tenho que me educar.
Eu também tenho que me podar. Por quê? Eu tenho que pensar o seguinte, poxa, nossa, eu tenho alguém que está de olho em mim. Não é só a rede social, não. Meu filho, minha filha, também está de olho em mim. E aí, ó, esse vício tecnológico não serve só para o meu filho, para minha filha, para os meus parentes, não. Serve para mim também. Tá bom, gente? Vamos caminhando aí, Samuel. E aí, eu citei aqui sobre o abandono digital e a legislação vigente. Quando o Marco Civil da Internet foi instituído no Brasil, através da Lei 2.965/2014, ela estabeleceu princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. E ela colocou no artigo 29 o que eu acho importantíssimo, principalmente para quem tem filhos pequenos, né, crianças e adolescentes, e que você não tem jeito de restringir o uso deles na internet, ou um computador, ou celular. Que imagina, gente, o bullying que essa criança vai sofrer se ela não tiver uma internet, se ela não tiver um perfil, dependendo da idade dela. O que você tem que fazer? Você tem que exercer o seu controle parental. Como que você exerce isso? Através do conteúdo que você disponibiliza. E aí, o Marco Civil da Internet, ele faz aí até um paradoxo. Olha que interessante. A utilização do programa de computador em seu terminal para exercício do controle parental de conteúdo entendido por ele como impróprio aos seus filhos menores e respeitado os princípios da lei, do Marco Civil e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu tenho o direito de colocar qualquer programa no meu computador e ir lá e cortar o acesso daquilo que eu quero que meu filho não veja. Se inclusive na TV a cabo é assim, por que na internet não vai ser? Então, o Marco Civil da Internet, ele possibilitou aos pais e responsáveis essa forma de controle de utilização da internet. Então, se ela existe, por que eu não vou utilizar? Né? Temos que pensar nisso aí. E assim, utilizando esse paradoxo, né, da legislação vigente, eu citei o ECA, que o ECA teve várias alterações, como a Lei 3.431, que fala sobre a possibilitação, né, da polícia fazer monitorações na internet sobre possíveis pedófilos. Tá, gente? Isso aí também está como garantia expressa do ECA, né? O Marco Civil da Internet sobre essa responsabilização, né? E agora, a mais recente, nós temos a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 3.709/2017. Olha para vocês verem a importância da LGPD. A LGPD ela tem um capítulo destinado à regulação do tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. Por quê? Porque ela tem que ter o consentimento específico dos responsáveis, limitando, inclusive, o conteúdo, o fornecimento de informações pessoais para participação em jogos ou aplicativos de internet. Porque hoje em dia, um adolescente de 12, 13, 14 anos, ele abre aí um perfil no Facebook, no Instagram, facilmente. É só ele falar que ele tem 18 anos. Vocês já pararam para pensar nisso? Como que é fácil? Como que é fácil? E a LGPD, ela veio para regulamentar e punir as empresas que usarem ou tratar de dados pessoais que não sejam através de termo de consentimento. Então, se eu sou um adolescente, eu fiz lá um perfil e menti a minha idade, e aquele aplicativo aceitou, eu, como pai, mãe dessa criança, que vou lá e descubro que ele fez um perfil e a empresa fez, eu posso denunciá-la. E pedir para o perfil ser removido, inclusive, se eu quiser. Por quê? Porque a LGPD me dá aí esse direito. Meu filho fez um perfil e eu não assinei consentindo. Por que você fez? Então, eu exijo que você remova esse perfil. Gente, e esse aí já foi o último slide, né? Nós vamos aí para a conclusão, viu, Samuel? Pode caminhar aí para o último slide da conclusão.
que é o dever de cuidado, princípio da parentalidade responsável. Durante toda a palestra, vocês viram que eu citei sobre o artigo 229 da Constituição Federal, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque está tudo interligado com todas essas leis que a gente, né, no decorrer da palestra falou. Eu falei do Código Penal, falei da Lei de Contravenções Penais, falei do Marco Civil da Internet, falei da Lei Geral de Proteção de Dados e finalizei com esse dever de cuidado, princípio da parentalidade responsável. Quando eu falo parentalidade, não estou falando só em pai, em mãe, tá? Estou falando em tutor, em responsável, em quem for, que é o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E nessa educação, inclui-se aí a educação digital. E quando eu falei aí, que muita gente torce o nariz, é para essa frase final aí que eu vou deixar de reflexão para vocês. Os pais têm responsabilidade civil de vigiar os filhos. Isso quer dizer que eles precisam saber com quem eles estão, como estão e onde estão. Não dá para se contentar com a resposta. Ele está na internet, como se fosse um ambiente próximo, protegido e seguro. A internet é a rua da sociedade atual. Com essas palavras aí da Patrícia Peck, no livro dela Direito Digital, né? A Patrícia, inclusive, criou o termo abandono digital. Eu vou encerrar aí a palestra e agradecer a todos a paciência, pedir desculpa pela internet, que é a vida da gente hoje. Eu fiz uma atividade complementar, não sei se está com o Samuel, mas para reflexão mesmo, quem quiser discutir o assunto. Ao final, aí, eu citei as minhas fontes, né, de estudo e como foi criada essa palestra, e dizer para vocês que é um assunto interessante. Eu faço uma especialização em direito digital, gente, em direito cibernético, e vejo cada coisa que a gente nem imagina. Então, para mim foi muito bom, foi muito interessante falar sobre o direito digital e essa aplicação aos crimes virtuais e fazer essa reflexão aí do abandono digital e da nossa responsabilidade. Ellen, muito obrigado pela palestra. Eu aprendi muito, eu gosto desse tema, o tema referente à questão digital, até porque eu trabalho muito com isso, né? Do ano passado para cá, nós lá na Escola do Legislativo começamos a trabalhar mais com internet, e aí por fora eu também, pessoalmente, comecei a trabalhar com YouTube, e assim, a gente vê que esse é um meio, é como você colocou agora no final mesmo, é a rua mesmo. É como se qualquer pessoa você está encontrando e aí tem a pessoa que vai. Eu acho que chega a ser pior que a rua, porque na rua, no máximo, a gente dá um oi para a pessoa. Na internet tem a pessoa que fala mal, que humilha, mesmo sem te conhecer. Então acho que ainda chega a ser pior. E nós estamos aí com uma situação. Eu não sei se as pessoas que estão assistindo o curso já passaram por isso. Esse meio tecnológico é tão complexo e é tão estranho que às vezes você fala alguma coisa perto do seu telefone, você fala, por exemplo, eu falo sobre bicicleta, por exemplo. No outro dia eu abro lá uma rede social, tem 4, 5 propagandas de bicicleta. Quer dizer, a sensação é que os aparelhos conseguem detectar algumas palavras que a gente fala no dia a dia e começam a enviar propaganda e coisas com base nessas palavras que a gente fala. Oi. Estou escutando, deu uma sumida aqui, mas voltou. Então, eu acho assim, que é tudo muito novo, essas questões de internet. A gente está muito ligado a isso, principalmente nesse ano. Do ano passado para cá, com pandemia, a gente ainda está mais ligado. Antes coisas eram só opcionais, então você tinha a opção de ter as suas redes sociais, a rede tal, o Facebook, o Instagram, por exemplo. Hoje é quase que obrigatório mesmo.
ainda mais depois desse ano de pandemia, se você não tem, você está apagado do mundo. Você não existe no mundo. É uma forma de marginalidade, né? Uma forma de você ficar à margem da sociedade. Hoje é você ficar fora das redes sociais. Mas eu vou passar aqui, o pessoal tá me cobrando. Eu esqueço, eu empolgo no assunto também, que eu gosto de assunto tecnológico, esqueço das coisas. O pessoal tá me cobrando a palavra-chave. Gente, a palavra-chave de hoje é segurança. Sim. A palavra-chave de hoje é segurança, para vocês colocarem na lista de presença direitinho. E eu vou trazer, Ellen, alguns comentários do pessoal que participou, que está participando aqui no chat conosco. Muitas participações, eu vou trazer aqui primeiro, e aliás eu vou falando o nome do pessoal, se o pessoal quiser participar, é só aparecer aí com a imagenzinha na tela. A Lucrécia está conosco também. Lucrécia, se você quiser colocar alguma questão, pode ficar à vontade. Lucrécia, do Grupo de Apoio à Adoção Ecomene. O Ellen, Oi. da Liberdade, estou aqui. Excelente palestra, excelentes colocações, tá? E no dia a dia, e eu como mãe e avó, você não sabe o tanto de dia que você me deu, viu? Obrigada, gente. Estou à disposição, viu? Quando precisarem. Eu cometi, foi só um gafe, eu esqueci de passar o meu e-mail aí, o meu telefone, mas eu passo aqui no chat, tá? Alguém precisar falar comigo, alguma coisa, tá? Estou à disposição. Ótimo, obrigada. E eu vou... E além ainda da Lucrécia, eu acho que quem tem filho é essencial. Eu, por exemplo, que não tenho filhos, para mim também eu aprendi muita coisa, porque essa questão das denúncias, de como fazer a denúncia, de como registrar que o fato aconteceu, eu não sabia, eu não tinha ideia de como funcionava isso. Então, além da questão do bullying, do cyberbullying, do cyberstalking, nós também, os adultos e tal, porque o bullying é mais relacionado a adolescentes, crianças, os adultos também que sofrem algum tipo de injúria, difamação, calúnia na internet, saberem também como agir, exatamente. A Patrícia está pedindo para eu parar o compartilhamento de tela, para nossa carinha ficar maior na tela. Estou parando aqui. Ó, perfeito, agora ficou bom. Vou trazer alguns comentários, então. Primeiro, a Selma falou o seguinte: tem um exemplo recente das imagens do aniversário em que uma irmã apagou a vela da outra e a repercussão foi ruim para a criança. A Nilza falou que o triste do bullying é quando os adolescentes começam a se cortar, aquela situação, né, dos adolescentes começarem a automutilação e tudo, que acaba com o psicológico deles. Realmente, isso é muito frequente. Acho que no futuro a gente pode... Acho que hoje nós teremos, né, a Mona Lisa e o Marcelo, eles são psicólogos, se não me engano. A gente pode até perguntar para eles sobre isso, se eles veem esses casos de cyberbullying desencadeando para essa questão da automutilação. É uma pergunta interessante para vocês fazerem aí no chat. Apesar que o tema deles é outro, mas vocês podem colocar essa perguntinha aí, que eu acho que seria legal ter essa visão também. Deixa eu ver o que mais que o pessoal comentou. A Shirley falou que hoje em dia se fala no bullying, né? Que no tempo dela já existia bullying. E ela não morreu, que as palavras machucam, magoam. Sim, hoje em dia eu uso o termo bullying, né? Na nossa época, a gente sofria essas situações, ou via pessoas sofrendo, mas não tinha a palavra. Hoje tem a palavra específica. A Chamadar falou que sempre existiu o bullying, que ela acredita que naquela época a gente não sabia que isso era crime, que ela também sofreu bullying na infância com relação ao nome e por gostar muito de estudar, mas ela não ligava. Que hoje ela percebe tanto que isso é constrangedor e causa um trauma psicológico. Aí eu vou até te perguntar, Ellen, se você vê esse tipo de comentário. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, hoje em dia tudo é bullying, não sei o quê, tá chato demais. E aí as pessoas falam assim, antigamente eu era chamado disso, daquilo outro, nunca aconteceu nada comigo. Mas é aquela coisa, se não aconteceu comigo, não significa que com outras pessoas não aconteceu e que com outras crianças e adolescentes hoje em dia não acontece, né? Às vezes as pessoas pensam que o mundo gira em torno de mim. Não,
porque não aconteceu nada comigo, eu vou fechar os olhos e achar que tá tudo certo. Não é assim. O Samuel, você leu meus pensamentos. Enquanto você lia isso aí, né, os comentários, me veio à mente exatamente isso. Hoje as pessoas têm uma mania de falar que tudo é mimimi. Hoje as pessoas, se você fala que uma criança, né, foi ridicularizada, foi exposta a uma situação vexatória, hoje em dia é tudo bullying. Na minha época não existia isso, tal. Gente, existia sim, de diversas formas. E você pode ter certeza que eu, Ellen, às vezes nem fiquei sabendo que um colega foi submetido a uma situação dessa. Por quê? Porque ninguém falava. O cara que apanhava na escola, ele não falava porque ele tinha vergonha. Aquela menina que ela é feita de piadinha e tudo, ela também não falava. Por que ela não falava? Porque ela não quer ser mais motivo de piada. Ela não quer sofrer mais do que ela está sofrendo. Então, assim, aconteceu várias coisas com todos nós? Sim. Nós tínhamos um pensamento diferente? Sim, mas o mundo também era diferente. Mas isso não quer dizer que a gente não poderia estar sujeito a esse tipo de coisa. Claro que todos nós estávamos sujeitos a isso. Agora, se eu conseguir pautar a minha vida sem deixar que isso, né, me prejudicasse, parabéns, graças a Deus. Mas eu não tenho que ter esse olhar só para mim. Eu tenho que ter empatia. Eu tenho que olhar com o olhar do outro e me colocar no lugar dele. Poxa, e se fosse comigo? Como que eu agiria? Como que eu reagiria? E se alguém fizesse isso com um filho meu? Então, esse olhar de empatia é muito importante. O mundo hoje acha que tudo é mimimi porque as pessoas não têm esse olhar empático. Não tem, infelizmente. E realmente o bullying sempre existiu. E os efeitos dele, você pode ter certeza que na vida de quem sofreu, né? Isso aí, os psicólogos podem até falar, né? Você pode ter certeza que tem muita gente até hoje que trata desses efeitos que viveu aí na infância ou na adolescência. É exatamente isso que eu percebo. As pessoas falarem justamente isso, do mimimi e tudo mais, que não existiu. Aliás, não só a questão do bullying, né? Outras coisas que as pessoas falam hoje em dia, antigamente o mundo era melhor, não tinha essa violência toda. Não, gente, violência sempre existiu no mundo. Violência contra a mulher, assédio, bullying, tudo isso sempre existiu. Estupro, pedofilia, sempre existiu. As formas como isso aconteciam, em alguns modos, eram diferentes de hoje. Até eu falo que a própria multiplicação da população, né, o aumento do nosso número populacional faz os casos ficarem mais frequentes. Você tem mais pessoas no mundo, proporcionalmente, as situações de crime e de violência vão ficar mais frequentes. Mas são coisas que sempre aconteceram. Às vezes, eu já escutei algumas pessoas falando, antigamente era muito melhor. Eu falo justamente que não, que antigamente podia ser até pior, porque você não tinha muito recurso para poder lutar contra esse tipo de situação, né? Os recursos eram mais limitados. Hoje em dia, a legislação avança, vai acompanhando o caminhar aí da nossa sociedade, e a gente tem mais recursos para lutar caso uma coisa assim aconteça. Vou trazer mais alguns comentários. A Shirley trouxe um comentário ótimo. Ela falou que a filha dela praticou bullying e que aí ela conversou com a filha, explicou o quanto que é errado, que a filha tem 6 anos, mas que tem que aprender desde já. Certíssimo. Isso é tão importante, Samuel, essa educação digital, é aquilo que eu falei, a educação digital não serve só para o outro, ela serve para mim também. Se eu ensino para o meu filho a não ser vítima de bullying, eu tenho que explicar para ele que ele também não pode cometer bullying com ninguém, né? É uma via de mão dupla. Se é errado para os outros, tem que ser errado para mim também. Não adianta nada você falar, meu filho sofreu isso, aí o menino vai lá e apronta com Deus de um mundo, você vai lá e passa a mão na cabeça dele.
Não, a educação digital, né? A educação não só digital é para todos. Exatamente. Não é porque a criança sofreu, assim, ela ter sofrido, claro, tá errado, ela não poderia ter sofrido, mas ela também não pode praticar com os outros. A Maria falou que esse diálogo é muito importante porque nas redes sociais temos contato com várias pessoas facilmente. Exatamente, é igual você mencionou a questão da rua. Você está na rua, qualquer um que aparece, você está tendo contato ali. O Hilder Rodrigo concordou plenamente com as suas colocações e diz que devemos sim, como pais, policiar nossos filhos no ambiente virtual. Infelizmente tem muita gente maldosa, então tem que ficar de olho. Deixa eu ver o que mais aqui que o pessoal colocou. A Chamadar falou que é preciso conhecer muitos filhos, ter eles como nossos amigos para poder trocar confidências. Eu estava falando aqui numa das palestras, acho que foi terça-feira, a gente entrou nos comentários de os pais e os professores, a sociedade no geral, aprender a ouvir o que a criança e o adolescente tem a dizer. Às vezes esquece, né, de ouvir. Que é só falar, ensinar a falar. Não, tem que ouvir também, dar espaço para a criança e para o adolescente se expressar, para que ele se sinta à vontade de comentar as situações que acontecem. Se a criança chega e fala assim, aconteceu isso comigo na escola, e o pai ou a mãe fala, não, esquece isso, deixa isso para lá, a criança ela vai se sentindo cada vez menos interessada em contar o que aconteceu. Na hora que eu falei sobre essa questão de preferências e gostos, né, que conhecer é muito importante. Por quê? Porque se a internet sabe do que eu gosto, do que eu faço, ela também sabe do meu filho. E aí, quem vai perder, né? Se eu não sei do meu filho gosta, mas a internet sabe, aí você, como diz, você jogou ele para os lobos, né? Você tem que entender que aquelas preferências dele estão sendo monitoradas. Então, se eu sei disso, a partir do momento que eu sei disso, eu tenho que ficar de olho. Opa, peraí, meu filho foi ali curtir uma página ali do povo esquisito. Que povo esquisito é esse? Vou lá, vou entrar, vou olhar. Igual eu falei com você, não é obrigatório todos os pais terem perfis em redes sociais, mas a partir do momento que você deixa seu filho ter, você tem que procurar um canal de monitoramento. Não tem jeito. Você tem que saber com quem que ele conversa e o que ele está fazendo. Porque se você estava na rua, deixou seu filho brincar na rua, você não de vez em quando vai lá saber com quem que ele está? Você está com o filho da vizinha, se ele está na casa da frente, se ele está na casa do lado. A internet é a mesma coisa. Você tem que saber em qual rua que ele está. Exatamente. Aqui apareceu, primeiro eu vou passar de novo a palavra-chave, o pessoal está cobrando de novo, a palavra-chave é segurança. Aqui apareceu para mim agora que a Percelina tinha levantado a mão. Eu não sei se sumiu, é porque como eu estava compartilhando a tela, eu não estava vendo lá os lugares onde o pessoal estava chamando a atenção. Mas Percelina, pode ficar à vontade para falar com a gente. Não, é que o assunto já passou, né? Por isso que eu não tirei a mão. Mas eu ia comentar sobre os bullying, que as pessoas falam assim, aconteceu comigo, mas não morri, não sei o quê. Então, por que você está falando disso agora? Doeu agora? Alguma coisa está mal resolvido isso aí. Então, aconteceu sim. Alguma coisa aconteceu porque você lembra toda vez que alguém fala de bullying. Entendeu? Então, assim, a gente não pode ficar negando que essas coisas fazem mal. Faz mesmo e faz até hoje. Para qualquer pessoa que passou por isso. E é aquilo que eu falei aqui, você pode ter certeza que tem muita gente hoje tratando e fazendo terapia de bullying que sofreram na infância. E aquilo que eu disse, você não tem que jogar para o outro o que aconteceu com você, mas você tem que entender o seguinte, peraí, eu não precisava ter passado por isso. Sim. Será que eu poderia falar sobre isso naquela época? Se eu não falei, por quê? Porque eu tinha medo, eu tinha vergonha. O que aconteceu comigo naquela época que hoje eu ainda sinto os efeitos disso, né? Eu como profissional do direito não sou a mais indicada para falar. Certamente aí os psicólogos aí sabem, né, nos esclarecer melhor. Mas é interessante porque se o diálogo volta,
é porque ele não está resolvido com você. É. E assim, é igual a situação de a educação através de surra, né, de agressão física. Eu apanhei, não, hoje eu sou uma pessoa assim, será? Que tipo de pessoa você é hoje? Você é uma pessoa que grita, uma pessoa que bate, que repete? Entendeu? Então, assim, fica assim, as marcas doem, as cicatrizes ficam. Então, assim, é uma negação que as pessoas têm daquilo que aconteceu. E aí tem dificuldade, às vezes, até de seguir em frente, né? E com relação à internet, assim, é muito importante porque a pessoa é como se ela imaginasse que não tivesse ninguém vendo ela, né? Estivesse sozinha. Mas na realidade tem um monte de olhares em volta daquela pessoa. Então, às vezes, até para a criança, até no desenvolvimento, pode atrapalhar para dormir. Às vezes tem alguma situação que a gente não percebe, né? Mas eu já ouvi falar, inclusive foi do Augusto Cury, que o efeito do vício na internet é tal qual uma cocaína, né? O efeito da cocaína. Então, assim, é bom a gente sempre estar atento de olhares bem compridos para essas nossas crianças que estão aí expostas muito tempo na internet. Pestelina, obrigado pela participação. Desculpa que na hora que você levantou da primeira vez eu não vi, mas sempre pode insistir aí que a gente chama. Não, fica tranquilo. Se tiver passado, a gente volta no assunto. É porque eu fico olhando a gravação de um lado e do outro lado tá Eu o chat. entendo, pode ficar tranquilo. Eu fico meio perdido. A Lia agora está até com a câmera aberta e pediu a palavra também. Lia, pode ficar à vontade. Lia, a gente não está conseguindo ouvir. Tá sem som, Lia. Totalmente mudo para nós. Tá mudo. Vamos ver se ela vai conseguir voltar. Enquanto ela tá tentando voltar, pessoal, palavra-chave segurança, tá bom? Daqui a pouquinho a gente já vai encerrar essa primeira palestra de hoje. Tá muito interessante, eu sei que o pessoal gosta de conversar, o assunto tá muito interessante e hoje está interessante demais. Mas a gente tem outras 15h30, então a gente não pode passar muito do. Samuel, e eu falo muito, eu fiquei com medo de ficar muito grande, aí eu tentei condensar na palestra tudo que eu precisava falar. Eu não sei se deu tudo certo, se todo mundo conseguiu compreender, mas eu espero que sim, viu? Não, deu tudo certo, foi ótimo. Se eu liberar a lista, deixa eu ver aqui. Pessoal... Agora vocês conseguem ouvir? Agora sim, Lia. Pode... que maravilha. Primeiro, parabenizar a doutora Ellen pela excelente palestra. Parabenizar também a Escola do Legislativo, que vocês continuem aí com esse trabalho que só engrandece, que multiplica aí conhecimento, né? E que a gente possa transformar tudo que a gente está compartilhando aqui em ações concretas. Só fortalecer aqui um pouco desse último diálogo aqui sobre a importância do que é acolher esse sentimento de quem sofre o bullying, sabe? Ultimamente a gente tem tratado muito de comunicação não violenta, né? De afago. Então, isso é algo muito importante. Nós aqui estamos tratando de criança e adolescente. Então, muitas vezes, nós, no papel que nós estamos nessa função de dar voz também para essa criança, né? Quando a gente percebe que ela está numa situação fragilizada por conta de uma situação dessa que ela está ali inserida, seja no contexto virtual ou seja no meio físico mesmo, envolvendo essa questão do bullying, para além disso, é algo que pode deixar sequelas aí para o resto da vida dessa criança. Então, nós temos esse papel de fazer essa escuta ativa, essa escuta qualificada e direcionar ali da melhor forma para aquela situação que ficou ali, que machucou, né, que mexeu com o ego dessa criança, que mexeu com o emocional desse adolescente, para que isso possa ser resolvido. Eu acredito que é algo que acaba iniciando aqui no meio presencial, nesse meio mais físico, e passa para o mundo virtual como se a pessoa achasse que fosse estar no anonimato. E não é bem assim. Então, a gente precisa, sim, ter essa escuta empática, a gente precisa dar essa importância
e na condição de professor, de advogado, seja lá qual o papel que nós tenhamos aí em relação a essa criança, que a gente possa ser voz dela e possa contribuir nesse afago, nesse acolhimento dessa criança. Muito obrigada. Ô, Lia, muito obrigado pela sua participação. Conta para a gente de onde que você é. Eu sou aqui do Piauí, Teresina, Piauí. Nossa, Lia, que coisa mais boa. Eu estou aqui em Minas, no Centro-Oeste, conversando com a Lia lá no Piauí. Que coisa linda. Obrigada pelas palavras, tá? É um assunto, além de muito importante, tem que ser conversado, tem que ser as formas de prevenção, as formas de punição, isso tem que ser divulgado, isso tem que ser difundido. É assim que a gente vai conseguindo erradicar certas coisas. Exatamente, e agradecendo também pelas palavras para a Escola do Legislativo, a gente está aqui mesmo para fazer esse trabalho, levar conhecimento, levar informação à população, sempre, porque a gente entende que um pouquinho, né, que a gente traz de conhecimento, a gente acaba mudando o nosso entorno e essa mudança a gente vai crescendo aí. A doutora Ellen já é nossa parceira num outro projeto que nós temos aí. Nós temos vários projetos com a OAB aqui, um deles é o Direito na Escola, que é de levar noções de direitos e deveres para as crianças e os adolescentes. E a gente fez aí gravações do Direito da Escola na Escola do Legislativo, está disponibilizando na internet, porque como as crianças estão ainda sem as aulas presenciais, esse trabalho era feito pela OAB nas escolas. Como por enquanto não está acontecendo, vamos encaminhar isso pelas redes sociais, pela internet, para multiplicar. O Manuel... Eu vou aproveitar o gancho aí das palavras da Lia sobre a Escola do Legislativo, Samuel, e dizer o quanto é importante esse trabalho que vocês fazem, né? Essa parceria, Lia, que ele está falando, é de um programa que chama Direito na Escola, que é desenvolvido pela nossa seccional da OAB, através de uma comissão que chama OAB Vai à Escola. E aí, nessa forma de divulgação do programa, tem conteúdo de várias áreas do direito informativas, né? Só de desenvolver as noções de direito e cidadania para as nossas crianças e adolescentes, eu já acho isso aí de um conteúdo maior. E a Escola do Legislativo acolheu esse programa, né? E sem as aulas presenciais, nós passamos a gravar. Eu, além de ser vice-presidente da OAB, aqui, eu ainda sou professora voluntária lá no programa. E pode me chamar toda vez que precisar, viu, Samuel? Estou, braços abertos ao AB, a Ellen, tá? Toda vez que precisar. A gente chama sempre. E, Lia, a gente gosta dessas participações porque, como tem profissionais formados nas diversas áreas aqui, sempre tem uma pessoa que agrega um conhecimento diferente, né? De trazer da questão da assistência social, da educação, da saúde mental, vai agregando todo mundo junto aí. Agora eu vou trazer um comentário aqui do Rodrigo, vou passar aqui rapidinho os outros comentários para a gente caminhar para o final. O Rodrigo falou o seguinte, que é muito importante também deixar claro para a vítima que sofre bullying, seja qual for a idade, que ela não é culpada pelas perseguições que está sofrendo, não culpar a vítima, reafirmando que ela tem seus valores e qualidades que devem ser muito respeitados. A dor do outro não é brincadeira, empatia e respeito sempre. A própria Lia tinha perguntado aqui se o link da frequência de hoje é o mesmo que foi disponibilizado ontem. Sim, todos os dias o link da lista de presença é o mesmo, a gente só muda o nome da palestra lá no formulário, mas é sempre o mesmo. Deixa eu ver o que mais que tem de comentário aqui para a gente fazer a leitura. Muita gente agradecendo, muita gente gostou demais do conteúdo, está dando parabéns pelas colocações. A Chamadar falou que cada pessoa tem sua maneira de reagir à mesma situação, por isso, e aí veio o comentário da Percelina, cair cirurgicamente nisso, né? Quando a pessoa falar, e acontecia comigo, e eu tô bem aqui. Se você lembra, é porque ficou lá guardadinho em algum cantinho, lá ficou. A Elizabeth, agora no finalzinho,
fala que, apesar de ser um personagem infantil, quem nunca riu da hidrofobia ou aquafobia do Cascão? Na verdade, todos já praticamos inconscientemente. Verdade, é uma boa colocação. Geralmente as crianças, elas veem as coisas acontecendo, acabam praticando sem muita noção do que está sendo feito, e é por isso que é importante ter esse diálogo sempre aberto, ensinar o que é. E essa questão do Chico Bento é até um bom exemplo para colocar para as crianças. Se você vê que a criança está rindo, criticando alguma situação de um personagem da ficção, já é uma possibilidade de você chamar a criança e conversar, falar, olha, não é um motivo para você rir ou criticar ou zombar desse personagem, assim como na sua vida você vai encontrar pessoas diferentes e você não deve rir, criticar, zombar dessas pessoas, simplesmente acolher e compreender. É uma boa forma de educar, até usando esses exemplos aí do desenho animado, alguma coisa assim. Eu acho que por hoje encerrou. Eu tenho que mandar um beijo aqui, Ellen, para a Sofia, a filha da Patrícia. Ela tá de casa, então a Sofia tá lá junto com a Patrícia, a nossa colega da Escola do Legislativo. Aliás, Patrícia, se você quiser participar com a gente, dar uma palavrinha, abre a câmera aí para o povo te conhecer. E a Sofia tá pedindo para mandar um beijo para ela. Então, ó, beijo, Sofia. Tá ajudando a mamãe a trabalhar. E é isso. Eu vou fazer o seguinte, antes da Patrícia aparecer para fazer um comentário também, uma colocação, Ellen, vou pedir para você fazer as suas considerações finais para a gente encerrar essa palestra. Tá bom. Ei, Patrícia, ei, Sofia, um beijo para você. Nós estamos aqui, eu estou trabalhando acompanhada hoje. Que bom. Eu queria até fazer um comentário, aproveitar, que eu achei super interessante a sua abordagem, Eli. E a questão que você estava falando, essa questão dos pais acompanharem, né, o que o filho vê na internet. E teve uma vez que eu estava acompanhando, eu sempre acompanho a Sofia, e teve uma vez que ela estava assistindo um pessoal no YouTube, que era aquelas loucuras lá, assim, de comer só comida branca, comer só comida verde. Eu, na mesma hora, peguei e entrei lá no YouTube e excluí, né? Tem como você bloquear. Então, nesse sentido. Eu falo pro Samuel. Manda um beijo para Eren e para o Samuel, então, Sofia. Beijo, Sofia. Patrícia, mas isso aí é muito real, né? Eu vou me despedir de todos, né? Agradecendo a oportunidade, né? E novamente me colocando à disposição. Eu passei meu e-mail aí no chat e se precisarem de mim, estou aqui, né? E dizer exatamente isso. Eu vivi uma realidade diferente, né? Que às vezes a gente acha o seguinte, né? Como eu falei com vocês, a minha filha tem 29 anos. Então, a época que eu vigiava ela na internet era o MSN, o Orkut, e vigiava mesmo, porque só tinha um computador em casa e eu entrava todos os dias que ela estava na escola para saber onde que ela andava, o que ela estava fazendo, com quem que ela estava conversando. De repente, não, se ela estiver vendo, você está rindo. E celular, claro que ela ganhou um celular depois que fez 15 anos, demorou, né? Mas hoje não tem jeito, hoje a realidade é diferente. Se o seu filho até 10 anos não tem um celular, parabéns para você, não sei como você está conseguindo. Por quê? Porque a maioria com 4, 5 tem. Okay? Mas então, é praticar o dever de cuidado, lembrar que se acontecer alguma coisa, o nosso olhar tem que ser de acolhimento, não só para a vítima, né? Procurar aí, educar cada vez mais os nossos filhos, falar que além dele não praticar esse bullying, explicar para ele que se ele também está sendo incomodado com uma situação, para que ele converse com você, né? É muito importante isso aí. Eu vou falar mais nada não, Samuel, porque eu falo muito. Eu espero que vocês tenham gostado, obrigado. Bom aí, restante de webinário para vocês. Conteúdos muito bons, vocês estão de parabéns, viu, Samuel? Obrigado, Ellen, o pessoal adorou. Vou agradecer a você, em nome da Escola do Legislativo e da Câmara Municipal de Divinópolis, por ceder um pouquinho do seu tempo para compartilhar conhecimento conosco. A OAB
E agradeço a vocês, já estendo o agradecimento à OAB, que é sempre uma grande parceira nossa da Escola do Legislativo. Todo mundo na OAB sempre nos abraça também, sempre nos acolhe muito bem. Então, mais uma vez, muito obrigado em meu nome, em nome da Câmara, da escola e de todo mundo que está assistindo a palestra aqui conosco agora. Tá, joia. Obrigada, gente. Muito boa tarde para todos vocês.